Glória a Deus. Que bom que você decidiu estar aqui, decidiu vir e decidiu experimentar um pouquinho mais de Deus nessa manhã. Bem? Glória a Deus. Convido você a abrir a Bíblia, livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 7. Deus, ele vai surpreendendo a gente, né? Eu aprendi a andar com Deus, eu gosto de andar com Deus porque nas situações e nas circunstâncias que a gente vai vivendo, ele vai se revelando, né? Porque nós não teríamos condições para receber toda a revelação de Deus. Então, nas circunstâncias que a gente vai andando, ele vai se revelando. E Deus tem se revelado um Deus tão fiel, tão grande e tão presente nesses dias. São dias que Deus tem planos e projetos com a humanidade. E Deus está intensificando isso, né? Um dia eu estava lendo a Bíblia, um estudo, né? E quando fala do livro de Malaquias ao livro de Mateus, tem um período de 400 anos. E alguns estudiosos dizem que esse é o período do silêncio de Deus. E eu fiquei olhando aquele tempo e eu falei, Senhor, eu não conseguiria viver esse tempo do silêncio do Senhor. Porque eu não consigo mais ficar sem ouvir a Tua voz, sem sentir a Tua presença, sem estar na Tua presença. Então, eu falei, glória a Deus, porque o Senhor planejou para que eu viesse à existência no período que o Senhor está falando de uma forma abundante, de uma forma gloriosa, derramando, não pingando, derramando, né? Derramando sobre as nossas vidas. Como ele diz lá, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Deus está derramando sobre nós, irmãos. Amém? E você vai, cada dia mais, ser orvalhado, encharcado com a unção, a graça e a presença de Deus em tudo, no nome de Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Querido Deus, em nome de Jesus, que a Tua unção que está sobre nós continue nesse momento da palavra. Que o Senhor continue essa boa obra no coração de cada um de nós nesta manhã, Senhor. E que o Senhor tenha total liberdade para realizar tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nesta manhã. Como nós aprendemos, nós fazemos os planos, mas quem conduz e dirige o caminho é o Senhor. E que assim seja nesse momento da Tua palavra. Assim eu peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra fala sobre os discípulos do profeta, né? Havia uma época onde tinha algumas escolas de profetas, né? E Eliseu
ele era o profeta e ele cuidava dessas escolas. E aqui no capítulo 6, fala que um dos discípulos do profeta, né? Um daqueles discípulos aqui é um seguidor do profeta. E ele diz assim que o lugar onde eles estavam era estreito, estava pequeno. E eles falaram, olha, vamos ampliar esse local. Eliseu, como profeta, disse para ele, pode ir, vai, a ideia é boa, o plano é bom, o projeto é bom. E ele então, um desses discípulos disse para ele assim, olha, mas o senhor podia ir conosco, né? O senhor podia ir, né? Ajudar a gente aí também, né? Eu acho que esses discípulos dos profetas parecem muito com nós aqui, né? Porque a gente mexe muito aqui na igreja, a gente faz muita coisa aqui na igreja, mas o pessoal sempre me inclui nesse negócio, né? Eu estou sempre junto, né? Porque a gente está sempre fazendo as coisas junto, né? Vai pintar, estou lá, vai fazer. Então acho que eles aprenderam com Eliseu aqui, com os discípulos de Eliseu, né? E eles falaram, vamos junto, e o Eliseu falou, eu vou também. E aí eles vão, chega lá no Jordão, eles estão lá derrubando madeira, né, irmãos? Eu fiquei pensando nessa passagem. Hoje nós vivemos num tempo que a gente tem muita ferramenta, né? Eu gosto de mexer com bastante coisa. Na minha casa eu mexo muitas coisas, mas eu gosto de comprar as ferramentas. Você fica até bravo. Quer comprar todas essas coisas aí, né? Eu gosto de comprar essas ferramentinhas, esses negocinhos, porque facilita, né? E facilita e fica muito mais fácil, né, irmãos? Tudo mais fácil. Mas nessa época que não tinha essas ferramentas, né? A Bíblia aqui nessa tradução traz o machado, outras traz o ferro, né? E o ferro naquela época não era um ferro forjado como hoje, uma ferramenta resistente, né? Uma ferramenta boa, né? Era coisas mais artesanais, né? E eles estão lá cortando madeira, né? Imagine cortar um tronco, né? Uma árvore grossa na beira do Jordão, com um machadinho lá, né? Batendo, não sei como que era essa ferramenta, mas o esforço que isso estava necessitando para eles fazer, né? E o projeto muito bonito, vamos ampliar, vamos melhorar, né? Falaram com o Eliseu foi junto, tudo muito maravilhoso, né? Tudo parece que estava fluindo de uma maneira muito boa, muito gostoso, né? Só que chegou em um determinado momento que, enquanto um dos discípulos, dos rapazes que estavam ali, cortando o tronco, a Bíblia diz que o machado caiu dentro do rio, né? E caiu dentro do rio. Eu fico imaginando, né, como que aqueles discípulos, a Bíblia não fala que é os discípulos, eu não sei se eram 5, 10, 15, né? Os homens ali batendo machado ali, cortando. Eu não sei quantos tinham ali, mas fico imaginando a reação daquele povo, né? Imagine você estar pintando, aí de repente cai da escada. Para tudo, irmãos, né? Para toda a obra, para tudo aquele momento. E o rapaz ele grita ainda, ai meu Senhor, que era emprestado. O machado naquela época era uma ferramenta cara, uma ferramenta difícil. Não sei quem foi o doido que emprestou o machado para ele, né? Mas não era uma coisa fácil de se emprestar, porque tinha um valor alto, né? E ele falou, olha, o machado caiu, ai meu Senhor, era emprestado, né? Então imaginem aquele trabalho, aquele momento, aquelas pessoas tudo param, e aí um já olha lá de longe e fala, eu sabia que isso ia acontecer. Olha, fui dar um machado para ele, logo aquele lá é tudo desajeitado. Aí o outro fala, eu falei para ele não ir cortar perto do Jordão, perto da água, ele escolheu um lugar mais longe. Então tinha uma série de questões que apareceram ali naquele momento, né? Talvez o que estava lá cortando mais longe pegou uma árvore mais fininha, né? Eu falei para ele escolher uma árvore mais fina, que não dava tanto trabalho. Então surgiu um monte de coisa ali. Mas esse rapaz, quando ele grita, ai meu Senhor, porque era emprestado, né? E como eles tinham convidado o homem de Deus para estar junto, naquele momento o homem de Deus, ali o profeta já fala assim, onde caiu? Onde caiu? E ele vai perguntar para ele, onde caiu? O versículo 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? E ele mostrou o lugar onde tinha caído. E aí, irmãos, as coisas de Deus são coisas, parece loucura, né? Aí Eliseu vai pegar, vai cortar
vai pegar um machado emprestado de alguém, um facão, alguma coisa, vai cortar um pau, uma madeira, e vai pegar essa madeira e vai jogar aonde o machado caiu, e o machado vai flutuar. O machado não era de ferro, o machado era de isopor, sabe? Fundou lá, mas agora começou a subir sozinho. E começou a flutuar. E aí ele fala, estende a mão, o rapaz estendeu a mão e pegou aquele machado. Sinceridade, você acredita que o machado flutuou? Você acredita mesmo que esse machado flutuou? Sim ou não? Quem acredita? Você é crente mesmo, hein? Você é crente mesmo para acreditar num negócio desse? E a Bíblia diz que esse machado flutuou, irmãos. E ele pegou de volta. E aqui está algo muito interessante, porque muitas pessoas, quando o machado cai, tomam atitudes diferentes. Muitas pessoas, quando o machado cai ou chega uma circunstância, uma situação, as pessoas decidem a mudar todo o plano e todo o projeto que tem. Eu, quando me converti no ano de 1995, finalzinho do ano, eu aceitei Jesus e eu decidi entregar minha vida para Jesus. E a partir daquele dia eu falei, a partir de hoje eu vou andar com Jesus. E Jesus vai ser o meu melhor amigo, eu vou caminhar com Ele. E aí eu comecei minha caminhada. Depois de 6 meses eu me batizei nas águas. Depois de, eu tinha uns 2, 3 meses que eu tinha me batizado, eu comecei a dirigir culto, comecei a pregar. Eu lembro da minha primeira pregação, o credor incompassivo, lá no bairro Canjarana, né? Lá na igreja tinha um trabalho lá. Lá eu comecei a pregar isso no ano de 1996. E dali eu venho caminhando com Deus. E eu digo para você que na minha caminhada com Deus, muitos machados caíram. Muitos machados caíram, irmãos, né? Muitas situações eu passei, muitas situações eu enfrentei. Mas como eu entreguei minha vida para Jesus e decidi andar com Ele, então, pela minha decisão que eu tomei, e eu entendi e creio que foi a melhor decisão da minha vida, as minhas atitudes diante dos machados que caem, foram somente experiências que eu fui passando. Foram circunstâncias que foram apresentando e situações que eu fui vivenciando e passando. Para nós, para os discípulos dos profetas, era um desespero, porque o machado caiu. E era caro, e era emprestado, e era ferramenta. Mas para o Eliseu, era só cortar um pau e lançar na água e aquilo voltar, aquilo flutuar novamente, né? Então, diante de circunstâncias, ou de quando o machado cai, tem gente que fala assim, agora não vou mais, vou abandonar tudo, não quero mais saber disso, né? Não quero saber daquilo, começa a desanimar, desiste, começa a reclamar, né? Começa a reclamar, murmurar, começam então a culpar alguém, né? Porque sempre tem que ter alguém que é o culpado, né? Alguém tem que pagar o pato. Já viu esse negócio, né? Alguém tem que pagar o pato. E quando a gente não acha ninguém para pagar o pato, a gente joga a culpa para Deus. Porque as pessoas às vezes batem de frente com a gente. Deus não bate, porque Deus está lá no céu, né? Então a gente joga para Deus e... Então, por mais que a gente está vivendo direito, está fazendo as coisas certas, às vezes você está vivendo uma vida com Deus, você leva uma vida reta, você luta, você se esforça, você se dedica para fazer as coisas certas,
né? Você tem um tempo de oração, você lê a Bíblia, você tenta viver de uma forma mais honesta possível, como a Bíblia diz que tem que ser. E você está levando uma vida com Deus, você está fazendo as coisas que Deus quer que você faça, está tudo certo, mas de repente acontece um fato, de repente acontece algo que mexe com você, mexe com a sua estrutura. E agora a questão não é se acontece ou não se acontece, a questão é como nós vamos nos comportar, que atitude nós vamos ter nestes momentos, nesta situação. Quando o machado cai, quando chega um problema, quando chega uma circunstância, como nós vamos reagir naquele momento? Eu me lembro que na minha caminhada aí, no ano de 2015, o machado caiu. O machado caiu e caiu feio. Né? O machado caiu de uma vez assim, algo, de repente, eu estava viajando, um feriado de maio, né? Estava viajando, fui para casa dos meus familiares, bem tranquilo. Na volta, na metade do caminho, o machado caiu. Porque eu comecei a sentir um cansaço tão grande. E eu fiquei ficando cansado, a estrada parece que a minha casa não chegava mais. E eu falei para o Senhor, nossa, eu estou muito cansado, não sei o que é isso. E eu não sou assim. Para fazer a viagem que a gente fez, era 500 quilômetros, para mim era facinho, chegava de boa em casa. E a partir daquele dia, começou o machado a cair na minha vida. Eu comecei a passar muito mal, comecei a ter muita coceira, os olhos ficaram vermelhos, amarelos, né? E daí em diante eu fui essa trajetória que durou 4 anos e 8 meses. Jogando o pau na água, cortando na lenha, jogando o pau na água durante 4 anos e 8 meses. E aí começou todo aquele processo que todos vocês, a maioria daqui já conhece, já sabe. Mas o que a gente faz quando o machado cai? Entendeu? E muitas vezes a gente começa a achar culpado. Quantas orações eu fiz? Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu errei? Por que isso da minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? E aí eu fui chegando à conclusão, se tiver alguma coisa errada, o senhor me fala. Porque a gente é assim, né? Se tiver alguma coisa errada, o senhor me fala que eu corrijo e o senhor volta à saúde normal e acabou. Né? Ué, a gente é meio interesseiro, né, irmãos? A gente é interesseiro, vamos resolver isso aqui. Porque estava pegando para o meu lado. Estava pegando para o meu lado. E aí eu fiquei meses sem dormir. Né? Essa noite eu acordei mais cedo um pouquinho, de manhã, né? Coloquei até o relógio para despertar. Né? Aí eu pensei, nossa, eu dormi a noite inteira, não vi nada. A hora que eu desliguei lá, né, que era 00:30, mais ou menos, a hora que eu desliguei, eu só acordei, acho que 7 horas da manhã que eu coloquei o relógio. Eu falei, gente, eu paguei lá e acordei aqui. E aí eu me lembrei, falei, quantas noites eu passei e eu não conseguia dormir. Quantas noites eu dormia 15, 20 minutos, o meu corpo aquecia, eu tinha que ir para a sala. Às vezes eu ia para a sala, eu tirava a camiseta, ficava só de short e eu rolava no chão. Na minha casa tem um porcelanato, na sala, um piso frio, e eu rolava naquele chão frio lá, sozinho de madrugada, escondido lá dentro, você nem via. Porque eu não conseguia dormir, de tanta coceira que eu tinha. Me coçava o corpo inteiro, irmãos, né? Coçava a cabeça, e você coçava aqui. Sabe aquele lugarzinho que coça que você não consegue? Se esticava, tortava tudo para coçar, não conseguia chegar lá. Aí, sabe aqueles animais lá da roda, fazia lá nos toquinhos lá, né? Você ia lá e dava uma esfregadinha aqui, sabe? Porque aí me aliviava um pouquinho. Aí eu falava, vou dormir, porque eu estava quebrado, queria dormir. Aí eu deitava um pouquinho, o corpo esquentava, eu tinha que levantar de novo. Foi muito tempo isso, irmãos. Esse dia eu estava lembrando, nós fizemos uma viagem, né, um presente que a igreja deu para a gente, né, os irmãos aqui, quando a gente fez 25 anos de casado. Não sei se vocês lembram disso. Nós ficamos uma semana em Natal. E nós estávamos lembrando que nós ficávamos o dia inteiro para lá e para cá, passeando, né? E quando chegava a noite, na hora que quietava, tomava um banho para dormir, para mim era o momento mais difícil.
Eu tomava um negocinho lá, um pozinho para ajudar naquelas coceiras, tinha que diluir aquele pó, era uma gosma lá assim, que tinha que mexer tudo aquilo lá, engolir aquele negócio. E nós estávamos lembrando, falei, gente, como que era aqueles dias, né? Como os dias foram difíceis, irmãos. E aí a gente que entra naquele questionamento, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Por que isso comigo? E aí eu vou dizer para você, sabe, Deus nunca falou para mim o porquê. Sabe? E eu comecei a vasculhar minha vida de tudo que eu estava fazendo, o que eu estava praticando, o que eu estava trabalhando, tudo que eu fui vasculhar minha vida para ver aonde estava o ponto. E não tinha ponto. O projeto estava certo, tinha pedido direção para Deus, estava caminhando, ia ampliar a casa dos profetas, o Eliseu estava junto, estava tudo certo. Mas num determinado momento o machado caiu. O machado caiu. E aí? Sabe, qual atitude nós vamos ter nesse momento que o machado cai? Porque esse negócio, irmãos, que diz aí que aceitou Jesus, agora você vai ver uma vida, não tem problema, não tem dificuldade, você não vai passar por luta, 1000 maravilhas. Isso é a historinha, né? Já viu a historinha lá da propaganda enganosa? Né? Já viu a propaganda enganosa? O diabo fez uma propaganda assim, quem quer ir para o inferno? O inferno é um lugar maravilhoso, não tem problema. Lá tem Coca-Cola, TV por assinatura, né? TV por assinatura. É um lugar maravilhoso, cerveja, piscina. Eu nem vou usar esse outro termo, porque é muito chulo, né? Aí o cara falou, é para lá que eu vou, né? E foi para lá e é para lá que eu quero ir. Chegou lá na porta, estava tudo certo, tudo maravilhoso a porta. A hora que abriu a porta, falou, pode entrar. A hora que ele entrou, ele falou, mas isso aqui não tem nada a ver com o que o senhor falou. Aí o diabo falou, propaganda enganosa, né? Agora a realidade é essa aí, né? Então, às vezes tem essas coisas, sabe, irmão? Propaganda enganosa. A gente passa por luta, você passa por dificuldade. Às vezes você me vê pregando e fala, o pastor não passa por nenhuma dificuldade, não passa por luta. Passo, tem dia que é difícil, irmãos. Tem dia que não é fácil para você caminhar com Jesus. Tem dia que você tem que tomar algumas atitudes que aquilo machuca, dói. Aquilo leva você a falar, meu Deus, o que é isso? Mas foi o que eu escolhi para a minha vida. Foi o que eu escolhi, andar com Jesus. A gente às vezes fala assim, Deus, mas o Senhor não está resolvendo meus problemas, e agora, o que nós vamos fazer? Deus fala, você escolheu andar comigo. Deus não obriga ninguém a andar com Ele, queridos. Deus vai te obrigar você a andar com Ele. Deus não vai obrigar você a servir a Ele. Deus não vai obrigar você a fazer as coisas para Ele. Tem que virar essa chavinha, você escolheu andar com Ele. E se você escolheu andar com Ele, então a melhor coisa que você deve fazer é fazer as coisas que Ele quer que você faça. Independente da circunstância, independente se o machado caiu ou não caiu. Tem tempo, irmãos, que é uma maravilha, o machado está cortando, está afiado, está maravilha. Mas tem vez que ele cai. E quando ele cai, como você vai se comportar? Quando chega uma proposta para você que não está de acordo com a vontade de Deus, o que você vai fazer? Quando alguém vem e fala alguma coisa que você sabe que aquilo não é bíblico, aquilo não vai ser bênção para a sua vida, como você vai agir naquele momento? Quando vem uma proposta indecente, é o machado que está caindo, como você vai se comportar naquele momento? Quando chega um problema dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu casamento, como que você vai agir ou reagir naquele momento? Porque o machado caiu. Então, às vezes começa a viver uma vida meio ilusória, sabe? Parece que a gente está vivendo uma bola, uma coisa meio isolada do mundo. Não, irmão, a gente está vivendo no mundo. E a Bíblia que diz que esse mundo jaz no maligno. Então, todo dia, uma luta tremenda. E a gente tem que começar a entender, nesses momentos, o que eu vou fazer? Quando o machado cai, o que eu faço? Quando vem alguém e oferece alguma coisa que você sabe que não vai ser bênção para você, que você sabe que aquilo não vai produzir nada de bom para você, qual vai ser a sua atitude? Aqui,
Aquele discípulo dos profetas clamou a Eliseu. Clamou a Eliseu. Eliseu cortou um pau e lançou nas águas e o milagre aconteceu. Você acha que madeira faz o machado flutuar, irmãos? Você acha que cortar uma madeirinha aqui, jogar ali, faz as coisas resolver? Eles estavam num projeto que tinha aprovação de Deus. Mas mesmo quando nós estamos fazendo as coisas certas para Deus, nós vamos enfrentar a luta. E um dos grandes exemplos é a igreja nos dias de hoje, irmãos. Quantas lutas a igreja está vivendo nos dias de hoje. Porque o machado cai. E quando o machado cai, o que a gente faz, né? E eles foram ao Jordão. Hoje, nós não vamos mais ao Jordão. Hoje nós vamos à casa de Deus. Hoje nós vamos à igreja. Hoje nós nos congregamos. Nós nos unimos aqui. Né? E assim, da mesma forma que ele cortou aquele pau, nós precisamos aprender a cortar pau, irmãos. Hoje você vai ter que aprender a cortar pau. E o que eu vou fazer? Você vai ter que aprender a cortar pau. Então já prepara lá sua motosserra, né? Agora tem a motosserra, né? O facão, né? Porque você vai ter que aprender a cortar pau. Você quer viver milagres na sua vida? Amém? Quer viver milagres na sua casa, na sua família? Você tem que aprender a cortar pau. Porque quando Eliseu cortou o pau e lançou nas águas, um milagre aconteceu. E cortar pau, irmãos, lançar pau nas águas é crer, é confiar, é não desistir, é não desanimar, é não abrir mão, é não retroceder, é ficar firme, é na posição, não saio, aconteça o que acontecer, eu continuo, porque eu decidi andar com Jesus, eu decidi andar com Ele, independente da circunstância. Foi assim que eu me posicionei. Foi assim que eu me posicionei em 2015. E os 4 anos e 8 meses foram de muita luta, muita dificuldade. Mas em todas as elas o Senhor foi provendo, o Senhor foi cuidando, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi preparando as coisas. E Deus é tão bom que quando chegou o tempo do machado flutuar, porque tem 2 tempos nas nossas vidas. Tem o tempo do machado cair, mas tem o tempo do machado flutuar. Amém? Tem os 2 tempos. Quando o machado flutuou, foi tão bom que tinha algumas informações que nós não sabíamos na época. Deus não permitiu a gente saber aquelas coisas na época. Porque quando eu entrei na fila do transplante, que eu precisei fazer o transplante hepático, quando eu entrei na fila para fazer o transplante, eu tinha algumas informações que eu não sabia. Uma delas, que quando você era chamado, talvez não faria o transplante. Você ia até o hospital, chegava lá, eles falavam, olha, não vai ter transplante, não vai dar certo. Eu não tinha essa informação na época. Outros vinham no caminho, chegavam no caminho, eles ligavam e cancelavam. Então eu não tinha. Quando eles me chamaram para o transplante, foram um telefonema de madrugada não, 5 horas da manhã, né? 5h54, eu nunca mais esqueço desse horário, porque quando tocou eu peguei meu celular, olhei a hora, falei 5h54. Aí eu peguei o telefone, na hora que eu falei alô, desligaram, irmãos, a linha caiu. Né? E aí imagina um cara, 4 anos e 8 meses, passando por lutas, tentando dormir um pouquinho, que não conseguia dormir direito. Falei, não é possível, alguém dando trote, ou querendo que eu pegue cartão de crédito 5 horas da manhã, é muito desaforo, né? Mas não era do hospital. Aí ligou em sequência. Quando ligou em sequência, a hora que eu peguei, o telefone tocou, a hora que ele acabou, eu já catei de volta. Porque eu já catei daquele jeito, sabe? Que você fica também, sabe? Quando eu catei aquele celular, eu falei, a mulher falou, alô, eu quero falar com quem? Eu falei, com quem você quer falar? Porque você já fica, né?
falou, quero falar com o seu Valdecir aqui é do hospital. Uau! A hora que falou que era do hospital, aí o sentimento vem e vai, né, numa rapidez, né? Aquele sentimento que eu já estava bravo para pensei que era trote, o sentimento saiu. Aí então ela me ofereceu, falou que eu tinha que ir para lá rapidinho, que eu tinha 3 horas para estar no hospital, né? E eu, na minha cabeça era assim, eu vou chegar lá, a médica vai estar na porta do hospital, eu vou chegar, eles vão me pegar, vai pôr na cadeira, vai entrar, nós vamos sair correndo lá para dentro e vai resolver. Na minha cabeça era isso. Quando eu cheguei lá, eu tive que esperar. Nós chegamos lá 8h30 da manhã. E eu entrei para o hospital, era 11h30. Eu fiquei 3 horas numa recepção, esperando. Sem poder tomar água, sem poder pôr nada na boca. E como eu estava fortão, parecia o Rambo já, né? De tão forte que estava. Aquilo, queridos, e eu estava, e olha, a prova é grande, né, irmãos? Onde eu fiquei, numa recepção, tinha uma máquina de café e um bebedouro de água bem grande aqui. Aí as pessoas passavam por trás de mim, ia lá, bebia o café, olhava, e eu olhava, falei, Jesus, né? Aí 11h30 eu comecei a passar mal, comecei a passar muito mal. E 11h30 me chamaram. 11h30 me chamaram para fazer o transplante. Diz que o fígado era bom, estava tudo certo. Agora nós vamos para a cirurgia. Aí o negócio anda. Aí veio já uma mulher lá, a médica me colocou numa cadeira de roda, já entrou comigo. Seu Valdecir, o senhor está atrasado. Eu falei, eu estou aqui desde as 8h30. Né? Eu estou atrasado. Eu falei, eu estou aqui desde as 8h30. E aí entrou, irmãos, e aquele dia o machado flutuou na minha vida. Né? A glória do Senhor. Né? Fui para a cirurgia, 9 horas de cirurgia. Fim da noite eu já estava acordado, fui para a UTI no outro dia. 8 dias, irmão. 8 dias. Entrei na sexta, saí no sábado. Era para sair na sexta, não saí na sexta por causa do médico lá, ele quis fazer um exame mais, dar uma cutucada no meu fígado antes de ir embora, né? Para eu sair, certeza que era bênção de Deus. Mas voltou, frutuou. Mas eu falei tudo isso porque, irmãos, nesses 4 anos e 8 meses, eu não deixei de crer e acreditar no Senhor. Não importa, irmão, se o machado cai ou não cai. O importa é como você vai se comportar diante da situação. Eu sei, hoje eu falo 4 anos e 8 meses em 10 minutos, mas 4 anos e 8 meses foi um longo tempo. Foi um longo tempo. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas difíceis de enfrentar. Coisas que eu olhava e falava, eu não vou conseguir fazer isso. E na hora fazia. E Deus sempre me poupava. E durante esses 4 anos e 8 meses era assim. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, fiz muitos casamentos, participei de muitas coisas. Mas eu amanheci o dia assim, tinha algum evento importante que eu tinha que participar, aquele dia eu ficava bom. Era engraçado, aquele dia eu ficava bom. O dia do casamento do meu sobrinho, foi bem no finalzinho, já bem próximo do... Eu estava bem ruim mesmo. Mas o dia do casamento dele eu estava bem. Amanheci o dia maravilhoso. O casamento foi de manhã. Fui lá, consegui fazer o casamento. É bem que eu comprei um terno, né? Para ir fazer o casamento. E no dia do casamento o terno já não fechou. Porque a barriga estava muito grande. A cite já tinha, então já não fechava. Mas eu fiz o casamento. Depois, para voltar para casa, eu já não conseguia nem voltar dirigindo. Tão ruim que eu estava. Eu quis ir embora para casa rapidinho, porque eu não estava nada bem. O casamento da minha filha, mesma coisa. Eu fiz o casamento, estava bem tranquilo. Depois do casamento, nem dirigir eu conseguia. Precisei alguém vir dirigir no meu carro. Então, Deus sempre cuidou. Deus sempre ajudou. Deus sempre estava comigo. Por isso que nós temos que começar a pensar o que eu estou, ou como eu estou reagindo quando o machado cai. E nós temos que aprender a cortar o pau e lançar. Crer, confiar, não desistir, não desanimar, permanecer firme, porque aí o machado flutua no nome de Jesus. Amém? E nessa manhã, o que Deus falou no meu coração, irmãos, que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, que nós estamos no projeto certo. E muitas vezes o machado vai cair, muitas vezes vai vir desânimo, abatimento, pessoas vão sair, outros vão chegar. Isso é o machado caindo. Mas nós não podemos
desistir. Nós temos que crer, confiar, cortar o pau, lançar nas águas, porque o machado vai flutuar no nome de Jesus. Vai flutuar na tua casa, na tua família. Deus já falou, Deus já liberou, você não está errada, você não está errado, você não está fazendo nada de errado. Você está andando com o Senhor. Continua, se fortaleça, lance o pau, não desista, porque o milagre vai acontecer no nome de Jesus, amém? O mesmo Deus que estava lá com Eliseu, estava lá com os discípulos, é o mesmo Deus que está na minha, na sua, nas nossas vidas. Ele está conosco e é Ele quem faz o milagre acontecer, amém? Aqueles discípulos podiam ir embora, o Eliseu podia falar, junta aí os machados que tem aí, vamos embora, para com esse negócio. Esquece, esse negócio de igreja, esse negócio de crente, negócio de ler Bíblia, para com isso, vamos todo mundo embora. Eles podiam ter ido embora e ficado lá onde eles estavam, mas mesmo naquela circunstância, eles decidiram acreditar, decidiram confiar, decidiram buscar, decidiram clamar, decidiram fazer aquilo que só crente faz, irmãos. Cortar um pau e lançar nas águas e o machado flutuar. Amém? Por isso que eu perguntei se tem crente aqui nesse lugar. Porque só crente para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Não espere que o mundo vá fazer as coisas que Deus está pedindo para você fazer. Deus não tem projeto com o mundo, Deus tem projeto com você. E quando você crê, você confia e permanece, o machado flutua no nome de Jesus. E nesta manhã, é amanhã que Deus quer fazer flutuar novamente os teus sonhos, os teus projetos, as coisas que Deus falou com você. Já passou um tempo, já passou uns dias, já passou meses, mas o que Deus lançou, o que Deus empenhou ainda está de pé diante dele. O que Deus precisa é que você corte o pau, lance nas águas para que o machado flutue, para que o machado realmente suba, irmãos. Eu fico imaginando, né? A gente tem que sonhar, né? Nós aprendemos que fé tem que imaginar, colocar sua imaginação em ação. Imagine aqueles discípulos, sempre tem na galera um que quer, o outro que confia, o outro que é meio desconfiado. O que o Eliseu está fazendo? Ixi, esse Eliseu, esse carequinha aí é meio doido mesmo, né? O que ele está fazendo? Ele está cortando madeira, mas não tinha que pular no rio para pegar o machado? O que ele vai fazer com esse pedaço de pau? Tinha lá no meio daqueles discípulos, mano. Aí vai lá, pega o pau e... né? A hora que joga naquela água, o que está acontecendo? Está borbulhando, é o barro do Jordão. O Jordão é uma água barrenta, é o barro que está subindo. Porque o machado está lá no meio da lama, lá embaixo. Aí, como pensa que não, começa a água a ficar meio turva, mais sujinha. Pensa que não, o machado sobe. E aí o Eliseu fala, pega. Ele vai lá e pega, irmãos. Coisas de Deus vai acontecer na sua vida. Milagres, coisas extraordinárias, coisas que não tem como explicar, coisas que a física não explica, irmãos, coisas que você não vai dar explicação para ninguém, você vai viver, você vai experimentar pelo poder e pela mão poderosa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, meu amado, não desista, não desanime, não se abata, continua, porque Deus é contigo, amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Arabaxecoumanai. Há uma unção de Deus, queridos, que Deus precisa te encorajar para você viver os planos e os projetos que Ele tem contigo. E nessa manhã, em nome de Jesus, machados vão flutuar, coisas sobrenaturais vão acontecer, para a glória do teu nome de Jesus. Você não está fazendo nada de errado, você está no plano certo, está na igreja certa, está vivendo uma vida certa. Precisa ajustar alguma coisa? Sim. Vai ajustando aí devagar. Deus não tem pressa com você, Deus só precisa que você tenha a atitude de estar com Ele, de realmente entregar seu coração para Ele, deixar Ele trabalhar, deixar Ele cuidar de você. E com calma, no tempo certo, no momento certo, tudo vai
acontecer. E tudo vai dar certo para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse povo, Senhor. Esse povo que se reúne aqui nesse lugar. Arabaxerecomanai. E que o Senhor venha, meu Deus, com tuas mãos. Às vezes os machados têm caído, Senhor, e tem provocado muita dor, tem provocado muito desânimo, tem provocado muitas situações difíceis de viver, situações difíceis de passar, meu Pai. Assim como os discípulos do profeta, ali com o Eliseu. Hoje nós não andamos mais com Eliseu, Senhor. Hoje nós não somos discípulos de Eliseu. Hoje nós andamos com o Senhor. E nós somos discípulos de Jesus. Somos o teu povo, somos os teus servos. Por isso, nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao socorro de cada um de nós aqui, Senhor. Assim como Eliseu foi ao socorro daquele rapaz, daquele jovem cortando madeira. Eu te peço, meu Deus, vai ao encontro, vai ao socorro de cada vida aqui presente nessa manhã. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui à beira do Jordão nessa manhã, lançando o pau nas águas, lançando a nossa fé, lançando a nossa confiança, Senhor, em Ti, meu Deus. Em Ti, declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor. E em Ti nós declaramos a nossa total confiança. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, vai ao socorro desta vida, vai ao socorro desse lar, dessa família, essa condição que saiu do controle, meu Deus. Saiu do controle, assim como aquele machado caiu, saiu do controle daquele homem. Ó Deus, essa situação que saiu do controle desse homem, saiu do controle dessa mulher, saiu do controle dessa família, vá ao encontro agora. Ó Deus, faz com que esse machado flutue na vida, no lar, na família desse homem, na família dessa tua serva, desse teu filho, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo de flutuar os machados, Pai, os machados dos sonhos, dos projetos, Senhor, da fé, ó Deus, da confiança no Senhor, do tempo, do projeto que o Senhor falou, as palavras que o Senhor liberou e lançou sobre essa mulher, sobre esse homem, sobre essa pessoa, ó Deus, que seja um tempo de flutuar esse machado, em nome de Jesus, Senhor, que comece, Senhor, um tempo diferente, e que comece, Senhor, um mover do Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Vai flutuando machados que têm prendido pessoas no passado, têm trazido coisas, têm deixado corações marcados, feridas abertas. Cura essas feridas nessa manhã. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que venha a cicatriz, Senhor, que venha cicatrizar, que venha ser somente lembrança, mas não mais empecilho e obstáculo na vida desta pessoa, no nome de Jesus. Espírito Santo, traz curas físicas, meu Deus, curas emocionais, sentimentos, comportamento. Ó Deus, que seja uma manhã de machados flutuarem para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, o projeto, Senhor, aquele ardor, aquele fogo que queimava no coração e que hoje está tão pequenininho, Senhor, a chama está quase se apagando, acende esse fogo novamente, o fogo da Tua presença, Senhor. Senhor, muda a nossa visão, Senhor, nos dá olhos espirituais, Senhor. Ó Deus, que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, que possamos ouvir como o Senhor ouve, que possamos sentir como o Senhor sente, que possamos viver os planos e os projetos, não os nossos, mas sim o que o Senhor tem
conosco e através de nós, em nome de Jesus. Ó Deus, que venha esse tempo nesse local, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Ó Deus, na nossa parentela, que venha esse tempo de machados flutuarem, de coisas sobrenaturais acontecerem, que o mover do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, se manifeste de uma forma poderosa, e que machados flutuem, Senhor, muitos machados flutuem, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e abençoo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém.